Pirantana tem um tatu que cairó no ar. Ora tá uma xareca, vai pequenha em breve num jardim. Eita caigan tomela, tita quem é tatu quem é. Uma xareca, ata quem é em breve cron. Mais uma vez. Eita caigan tomela, tita quem é tatu quem é. Uma xareca, ata quem é em breve cron. Português. Que mundo tão difícil de viver sem amor. Que mundo tão difícil de entender as pessoas. São negros e brancos e negros procuram saber. Só vive a maltratar sem querer compartilhar. Nós índios esperamos que um dia tudo possa mudar e que os homens tenham uma terra para plantar. Mais uma vez. Nós índios esperamos que um dia tudo possa mudar e que os homens tenham uma terra para plantar. A miséria de um povo tão difícil de evitar. Que povo é esse que vivia a sofrer? Nós índios e negros e brancos lutamos para vencer. Estamos cansados de viver na exclusão do poder. Nós índios esperamos que um dia tudo possa mudar e que os homens tenham uma terra para plantar. Obrigado. Boa tarde a todos e também na língua indígena Caigangue e Omarrã, tá? A gente vai cantar uma música aqui que resistência indígena, que fala também do povo não indígena e também da população negra também, que perante Deus somos todos irmãos. É ou não é? É isso aí. E mesmo a inteligência, é ou não é? Sim. Muito bem. Há muito tempo atrás, os poderosos chegaram, nos massacraram demais e tiraram a nossa paz. Que sofremos sempre resistindo, os povos indígenas. Sofremos, mas sempre resistimos. Os povos indígenas. Governo esqueceu o seu povo que luta por liberdade. Governo esqueceu o seu povo que luta por liberdade. Índios e negros e brancos, muitos foram escravizados em nome da colonização. Sofremos, mas sempre resistindo. Nos povos indígenas sofremos, mas sempre resistimos. Os povos
indígena. Governo esqueceu o seu povo que luta por liberdade. Governo esqueceu o seu povo que luta por liberdade. Agora vamos cantar em Caigangue. Un bangak tamasha yun ki engta mendut kotawinak tong fongak ta yun yat ki me sharing renyeng to me sharing renyeng to sharing reny mung ki engta washat chon mung engta kangengang me sharing reny mung ki engta washat chon mung engta kangengang Vita timbre que acolha tudo mora em tava chachon mu em Miami. Poita timbre que acolha tudo mora em tava chachon mu em Miami. Kangang brown chom brown kupri akta me sharing reyaning. Fongak ta yun yat ki me sharing renyeng to me sharing renyeng to sharing reny mu ki eng ta washat chon mu eng ta kangengang me sharing reny mu ki eng ta washat chon mu eng ta kangengang Poita timbre que acolhe tudo mora em tava chachon mu em Miami. Poita timbre que acolhe tudo mora em tava chachon mu em Miami. Vamos para a próxima mesa, que terá a coordenação do secretário de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas do SINT, o professor Robson Cristiano. Por favor, para a mesa. Convidamos também a secretária adjunta de Organização Oeste, a professora Fabiana Paula Foleto, para dividir a coordenação para a discussão do tema A Importância do Coletivo de Combate ao Racismo, a experiência na APP Sindicato do Paraná, com Luiz Carlos Paixão da Rocha, que representa aqui a CNTE. Boa tarde a todas e a todos, professores. E queria agradecer a todos os indígenas, Caigangue e Guarani, pela apresentação, que foi muito legal. Não estava programado e foi um show, tá? Muito obrigada, tá? Paixão. Então, agora nós vamos ter o Paixão, que nós chamamos de Paixão, que é o Luiz Carlos Paixão de Rocha, né, que é a importância do coletivo Combate ao Racismo, que é da APP Sindical do Paraná, né? Paixão, boa apresentação. Boa tarde. Então, mais uma vez, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Atualmente, eu estou na direção nacional da CNTE e tenho acompanhado, não estou na direção da APP Sindicato, mas a gente acompanha o coletivo já há alguns anos. Antes de falar um pouco sobre o coletivo, quero aqui fazer uma saudação a Jeruse, que está aqui presente, porque além da presença da ligação afetiva, né, que a gente construiu durante todos esses anos de luta, o pessoal de Santa Catarina deu todo o suporte teórico para as lutas e organização do coletivo da APP. Desde 95, nós temos recebido lá no Paraná a Jeruse, a Joana, o Nogueira, o Ivan, enfim,
Eles tiveram uma contribuição importante lá para a solidificação dos nossos trabalhos. Aí eu sempre gosto de lembrar essa fala da Chauí, que tem muito a ver com a nossa atuação na escola, né? Especialmente independente do nosso pertencimento étnico-racial, todos nós temos como métier da nossa profissão criar uma geração menos preconceituosa, mais solidária, enfim, e precisamos romper os silêncios. Como disse a professora Chauí, o silêncio, ao ser falado, destrói o discurso que o silenciava, né? O preconceito caminha ao lado da ignorância, né? A ausência de determinadas informações vai criando um jovem, um estudante mais preconceituoso. E nós, como educadores, temos a tarefa de romper esses silêncios, né? Trazer conhecimento positivo em relação a todos os povos que ajudaram aí a construir o nosso país. Conteúdos positivos em relação aos indígenas, as contribuições dos povos africanos, enfim. E foi nesse espírito que, em 95, em 94, nós, num congresso estadual da PP Sindicato, colocamos o tema da negritude como uma das bandeiras de luta do sindicato. Esse congresso ocorreu em outubro de 1994, e a partir do congresso começou a organização do nosso coletivo lá, que de início se chamava Coletivo Educação, Gênero, Raça e Classe. Sempre o nosso coletivo foi marcado por essa ligação entre a luta de classe e a luta de combate ao racismo e a luta das mulheres. E o histórico um pouco do nosso coletivo lá tem muita aproximação com a história do movimento negro em geral, especialmente dentro da década de 90. Por isso, desde o início da organização do nosso coletivo, havia uma simbiose, uma ligação muito grande com o movimento negro. Nas primeiras reuniões, inclusive, lideranças que faziam parte do movimento negro não eram professores nem funcionários, mas estavam lá participando, acompanhando os trabalhos do nosso coletivo. Então, aí, alguns momentos que fizeram marca, né, na história da luta negra no país. A Marcha Zumbi dos Palmares, em 95. Na Marcha Zumbi dos Palmares, o documento entregue pelo movimento social negro de todo o país, havia lá um capítulo específico sobre a educação. Quando dizíamos lá, a escola como se porta, né, nos dias de hoje, em 95, se configura como um espaço privilegiado de manutenção e reprodução do racismo. Então, a preocupação com a educação, com os conteúdos ensinados na escola, já vem de muito, muito tempo. A Conferência de Durban, né, que o Brasil participou, né, na ONU, enfim, fez uma radiografia da situação de desigualdade étnico-racial no país. Vários dados foram apresentados aí, circularam em grandes revistas, jornais, enfim. O Estado brasileiro assumiu o compromisso de implementar políticas afirmativas. No Paraná, nós temos um dado lá que é importante, que foi, no final de 2003, a conquista de uma lei estadual que tornou obrigatório em todos os concursos públicos realizados pelo Estado, independente da secretaria, reserva de vagas para afrodescendentes. Pouco, são 10%. Mas de 2004 para cá, nós temos um crescente de presença de professores e funcionários, pedagogas negras na rede. 10%, mas já deu
uma diferença importante lá para o nosso estado, especialmente para a população, para as crianças que podem ter também professores, professoras como negros, negras, como referenciais também de vida. E a Lei 639, isso porque eu fiz o mestrado sobre a lei, tá? A Lei 10.639 que também deu uma reorganizada nas lutas aí na área da educação. Foi criado nos dias 27 e 28 de maio de 1995, onde nós tivemos o primeiro seminário, Educação, Gênero, Raça e Classe. Eu não sei, eu acho que a Jerusa estava nesse seminário, né? Estava nesse seminário. Na época, nós não tínhamos Secretaria de Combate ao Racismo. Nós tínhamos, como vocês têm hoje, a Secretaria de Políticas Sociais. Por isso, foi um coletivo mais amplo, né? Educação, Gênero, Raça e Classe. Foram produzidos materiais, jornais, entrevistas no jornal oficial da PP, seminários, cadernos e aquilo que eu coloquei até ali no final, apoio do NEM, que era o Núcleo de Estudos Negros aqui de Santa Catarina, que por diversas vezes nos assessorou do ponto de vista de um projeto político-pedagógico que trouxesse para a escola os conteúdos de história e cultura afro-brasileira. Esse coletivo, de início, ele foi mais um local de encontro da negrada que estava espalhada das escolas, né? E, de repente, um lá em tal região, outro em outra região, enfim. No início, era quase que um espaço de afirmação, como negros e negras. Então, as primeiras reuniões a gente escutava muitas histórias que ocorriam de racismo nas escolas, enfim. Nós tivemos um caso que teve repercussão estadual lá, uma professora que mandou uma carta para o coletivo da PP, que ela entrou num grau de depressão que chegou ao ponto de gastar quase 50% do salário dela em perfumes, shampoos e tomava banho tipo 5, 6 vezes ao dia por causa da diretora da escola que sempre ficava fazendo brincadeiras racistas. Nossa, como o negro fede e assim por diante. Essa professora entrou em desespero e foi atrás do coletivo. Foi uma história que marcou bastante a gente. Em 97, então o coletivo de 95, 96, a CNTE também criou um coletivo nesse mesmo período, um coletivo nacional. Em 97, a PP era presidida por um professor negro, o professor Romeu Gomes de Miranda, que na viagem para cá, ele acabou de lançar um livro, Um Trem para Leontina. Eu vi lendo um lindo livro que, inclusive, conta a história de uma personagem negra no ambiente da Guerra do Contestado. Então, as cidades aqui de Santa Catarina, enfim, estão retratadas todo aquele período, enfim, muito bonito esse livro. Então, nessa época, o professor Romeu recebeu um grupo que fez uma denúncia de maus tratos em uma comunidade remanescente de Quilombo, em Guarapuava, Pinhão, a região de Guarapuava, que chamava Paiol de Telha. Isso, e aí levou esse debate para o coletivo. Nós precisamos ajudar essa comunidade quilombola, estava sendo perseguida por uma grande cooperativa lá, holandesa, enfim, e nós resolvemos gravar um vídeo com depoimentos das pessoas que viviam lá no Quilombo. Olha, deu uma repercussão muito grande. Fomos para lá mais de uma vez, em caravanas, o coletivo, o movimento negro, enfim. E aí começou o primeiro debate puxa,
tem quilombo no Paraná, enfim. E a luta foi nos levando a olhar para outras comunidades quilombolas. E em 2004 foi criado um grupo de trabalho pelo governo do estado, claro, uma reivindicação do movimento negro, chamado Grupo Clóvis Moura, que começou a fazer um mapeamento de todas as comunidades remanescentes de quilombo do Paraná. E hoje já se fala em torno de 80 comunidades remanescentes. Nós temos escola dentro de comunidades quilombolas, enfim. É uma luta que, você olhando para trás, lá em 97, é uma coisa que dá bastante satisfação, no sentido de ver a importância da luta do movimento social. Continuando o trajeto aí do nosso coletivo, vamos lá. 2001, nós temos o primeiro encontro de educadores e educadoras, está ali com o errinho, de combate ao racismo. Aqui, nesse período de 2001, houve um debate muito grande dentro do coletivo, porque nós tínhamos, lembra, o coletivo de gênero e raça. E aí o debate, puxa, nós precisamos organizar melhor a luta racial e organizar melhor a luta contra o preconceito contra as mulheres. Enfim, aí tinha uma parte do coletivo que dizia, não, nós temos que continuar juntos. E outra parte que dizia, não, nós precisamos separar para fortalecer. Aí venceu a tese aí de separar os coletivos, e a partir de 2001 nós tivemos então aí a nomenclatura de coletivo de combate ao racismo, que aí, 2 anos depois, virou coletivo de promoção da igualdade racial, até para fazer um diálogo com as políticas públicas para a promoção da igualdade racial, né? A Secretaria Nacional, depois o Ministério da Promoção da Igualdade Racial. Mas foi um debate bem pesado, viu, gente? Todo essa trajetória, aqui a gente está apresentando assim de forma mais didática, mas ela sempre se deu vamos dizer assim, num mar de contradições e de dificuldade, que é levar esse tema dentro dos espaços mais coletivos, mesmo nos espaços sindicais. Né? Nós tivemos dificuldades, tem setores do movimento que acham que é bobagem discutir, de trazer esses temas para a luta sindical, enfim. Mas dentro dessa contradição, a gente foi juntando forças, grupos diferentes, que nós tínhamos lá um acordo, olha, você é de tendência A, você é B, mas nós temos uma pauta única na questão racial. E foi aí que a gente foi conseguindo avançar. Aí, em 2004, nós temos o segundo encontro de educadores negros e negras, já no ano em que foi sancionada a Lei 10.639. A lei foi em fevereiro de 2003. Então, em junho, nós fizemos um seminário lá, porque o nosso coletivo estava preocupado. Puxa, tem a lei. E agora? Como fazer que a lei se transforme em realidade nas escolas? Porque o que a gente percebeu? A lei estava sendo utilizada como uma ferramenta para aqueles que já trabalhavam com a temática. E os demais? Se a lei tem que ser para todos, aí vamos chamar um seminário. Então, um seminário grande, foi no maior colégio lá do Colégio Estadual do Paraná, o secretário de Educação foi, enfim. E a partir daí, com a repercussão daquele encontro, se construiu um grupo de trabalho formado por militantes do coletivo e a própria Secretaria de Educação. E, a partir daí, se começou a efetivar algumas medidas assim, que foram marcos para nós. Por exemplo, o Simpósio de História e Cultura Afro-Brasileira. Todo final do ano, nós tínhamos um simpósio para socializar lá no espaço, não sei se vocês conhecem, ficou famoso aí nas últimas décadas, Faxinal do Céu, que era um centro de formação. Então, nós tínhamos lá o simpósio, reunia lá 1.000
a 2.000 pessoas para discutir experiências no processo de implementação da lei. Uma coisa bem interessante, bem legal, encontro de educadores e educadoras negras. De manhã que vocês estavam falando, é importante a gente saber onde são os negros. Foi a mesma pergunta que nós fizemos lá. Onde estão os educadores negros? Vamos organizar o encontro só com os professores e funcionários, pedagogas negras. Isso deu a maior repercussão e maior polêmica. Imagine na escola, vai ter um encontro lá em Faxinal do Céu, só pode ir negro. E os outros? Ué, mas por que nós não podemos ir? Enfim, mas tudo faz parte de um processo. E nós conseguimos fazer, acho, quase 10 encontros de educadores e educadoras negras. Infelizmente, depois que nós tivemos o retorno de um governo de direita no Estado, tudo isso foi para o espaço. Agora, o que ficou, e isso foi bem importante, esse mesmo professor aqui, que foi ex-presidente da PP, o professor Romeu, ele foi para o Conselho Estadual de Educação e continuou participando do nosso coletivo. E um dia, numa reunião do nosso coletivo, nós falamos, puxa, nós precisamos garantir que tem alguma implicação a lei nacional no sistema educacional do Paraná. E aí nós discutimos uma deliberação do Conselho Estadual para implementar a lei aqui no Estado, ou o parecer 03 do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as diretrizes nacionais. Então, vamos instituir as diretrizes estaduais. E foi bem importante, que o professor Romeu foi um dos relatores no Conselho Estadual de Educação, e essa deliberação trouxe, por exemplo, como obrigatoriedade o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, mas trouxe assim, por exemplo, para qualquer curso ser validado, é preciso que tenha lá no seu projeto político-pedagógico a Lei 10.639. Foi também criado, instituído, equipes multidisciplinares, a obrigatoriedade de que cada escola tenha uma equipe multidisciplinar para implementar a lei. Então, todas as escolas lá do Paraná, da rede estadual, têm a equipe multidisciplinar. Essa equipe tem vários encontros durante o ano, ela tem uma carga horária para quem participa dessa equipe, e isso ajuda a pessoa no processo lá de progressão na carreira, né? As horas da equipe multidisciplinar. Claro que não é assim, tem muita gente que está na equipe por causa das horas, mas tem bastante gente comprometida, enfim. Então, muda governo, mas o fato de termos as equipes multidisciplinares dentro das escolas, isso ajuda bastante. Até nós estávamos comentando que agora, no mês de novembro, aí, todas as equipes multidisciplinares fizeram atividades. E nós fomos convidados para ir em várias escolas, vários componentes do coletivo, enfim. Claro, com sempre aquela ressalva. A Lei 10.639 não se resume ao 20 de novembro ou ao mês de novembro. E essa é uma tendência que as escolas têm, entre nós mesmos, de fazer as atividades sempre 20 de novembro, consciência negra, temos que fazer alguma coisa. Não, a lei diz que nós devemos trabalhar com os conteúdos valorativos da população negra durante todo o ano. Pode passar aí. Aqui, acho que é Jerusalém, tem esse jornalzinho. Ele é de 2001. Olha lá, educação, raça e classe. Só para... o coletivo ele tinha essa produção, também era bastante importante. Pode... Então, aí, na estrutura do sindicato, em 2009,
se criou a Secretaria de Gênero e Igualdade Racial. Nós fazíamos a defesa lá de que deveria criar 2 secretarias, a de gênero e de combate ao racismo. E aí, naqueles acordos de congresso, enfim, foi criada a Secretaria de Gênero e Igualdade Racial. Em 2011, uma das ações aí do coletivo foi a criação de um curso de pós-graduação em convênio com o NEAB lá da Universidade Federal. Isso foi muito importante, gente. Vários militantes que atuavam no coletivo foram fazer o curso de especialização. Isso fez com que vários militantes aí depois fossem ao mestrado. Nós temos até doutores lá que participaram do nosso coletivo. Em 2012, a secretaria é ampliada, né? Secretaria de Gênero, Relações Étnico-Raciais e dos Direitos LGBT. Em 2013, tem aí o Seminário Escola Sem Racismo, acho que a Jerusi também esteve presente. Em 2017, aí sim é criada a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo. Então, veja, nós tivemos todo o movimento, primeiro o coletivo, depois a secretaria. Aí alguns diziam, puxa, mas depois que montar a secretaria, não precisa mais coletivo. Muito pelo contrário, é o coletivo que fortalece as ações da secretaria. E assim, para dizer da importância de se ter o coletivo, eu estou convicto, se nós não tivéssemos o coletivo lá de educadores e educadoras negras, nós não tínhamos tido avanço na política pública de promoção da igualdade racial. Não teríamos. Mesmo porque, infelizmente, se nas nossas entidades sindicais não tiver um grupo debatendo, discutindo, chamando a atenção para essas reivindicações, passa batido. Porque as nossas entidades têm tanta coisa para tocar, e se você não tiver um grupo organizado de debate, fica para trás. Fica para trás. Então, acho que isso por si só é um motivo para organizar o coletivo de vocês aqui. Eu quero parabenizar aqui pela iniciativa. A gente fica muito contente de poder voltar lá para o Paraná e dizer, olha, que bom que lá em Santa Catarina estão construindo o coletivo de combate ao racismo. E Santa Catarina, que para a gente tem um carinho muito especial para o nosso coletivo, porque ela foi, sem sombra de dúvidas, a base teórica e motivadora para a nossa organização lá. Acho que eu estou no tempo, como que... Então, para, de fato, terminar, mais uma vez aí agradecer o convite, me coloco aí à disposição e, com certeza, espero que daqui a um tempinho a gente possa reunir os dois coletivos para a gente trocar ideias aí de como podemos avançar coletivamente nas nossas lutas, ok? Obrigado. Obrigada, Paixão, pela explanação. Eu quero parabenizar o Cinti pela realização desse evento e gostaria de parabenizar a Paixão, a professora Vanice também, que estava aqui ainda há pouco, e deixar um desafio que eu acho que é importante, porque a gente já tem mais de uma década da lei, não é? E estamos discutindo ainda a implementação dela em alguns lugares. Santa Catarina é um deles. Acho importantíssimo se voltar para o sindicato, o APP Sindicato, que foi o primeiro sindicato que, de fato, eu vi assumir esse compromisso com seus núcleos, não só na sua direção central, mas também viajei bastante pelas cidades do Paraná. Bastante, muito, muito, para poder encaminhar as políticas que o APP desejava. E também o NEM, o Núcleo de Estudos Negros, na época se baseou nas suas
perspectivas políticas e pedagógicas para construir materiais, como foi os cadernos do NEM, né? Então, eu queria desafiar o sindicato a duas questões. A primeira, nós precisamos produzir em Santa Catarina materiais sobre as relações étnico-raciais em Santa Catarina. Nós ainda estamos muito à margem disso. É muito raro a gente conseguir encontrar material nesse aspecto. Então, eu acho importantíssimo que o sindicato estimule essa produção. O conteúdo existe, o que precisa ser organizado. A gente tem visto isso no estado inteiro. O segundo é dialogar com os indígenas e perguntar a eles até onde essa categoria étnico-racial os representa. Que é um desafio que me deixa sempre muito reflexiva, porque a categoria étnico-racial surge com a Lei 10.639, não com a Lei 11.645. Então, se a categoria surge com a Lei 10.639 e étnico-racial é uma categoria nossa, dos educadores negros, eu gostaria de perguntar aos indígenas, depois da Lei 11.645, qual é a categoria que os representa. Porque todo o material que a gente acaba construindo para trabalhar com esse tema é a partir da categoria étnico-racial, amplamente constituída pelos militantes do movimento negro e pelos pesquisadores negros. Mas eu entendo que ela não representa os indígenas, mas também não sei qual é, porque os indígenas ainda não apresentaram para a gente. Então, eu gostaria muito que os educadores indígenas, caigangues, que já foram... Bom, enfim, que ficasse como um desafio. E gostaria de chamar a quem está aqui na região para amanhã, dia 30/11, à 13h30, para o encontro de educadores negros e negras, que vai acontecer na Casa do Educador, ali de São José, e que nós vamos retomar as nossas redes de educadores negros do Estado. Bom, primeiramente cumprimentá-lo pela explanação aqui, trazendo a caminhada da APP Sindicato. Eu estive na fundação da APP Sindicato, a convite, quando se estabelecia o debate sobre a possibilidade da criação do sindicato, com as características do SINT, que em 1989 nós havíamos acabado de fazer a formação do nosso sindicato, que determinou, pela aproximação regional, uma conversação bastante aproximada entre as duas organizações do magistério e também no conceito de trabalhadores em educação, né, que era uma situação inovadora à época para sair da condição corporativa de exclusividade do magistério. E foi um avanço estratégico muito correto. Trazendo aqui para o terreno do SINT, porque como eu sou egresso dessa organização e já passei por alguns momentos onde o debate para a instalação dessa política feneceu em razão de questões que precisam ser diagnosticadas para o sucesso do trabalho desse coletivo. Então, do ponto de vista interno, o SINT, na sua totalidade, ele precisa criar uma condição de diálogo intenso, determinado, deliberado, acordado, dentro do seu conselho deliberativo, para chegar na terminalidade dos municípios, das regiões, para que seja efetivado esse acordo político no sentido da implementação da política. Para que nós tenhamos a clareza de que isso aqui não é coisa dos professores negros, dos militantes brancos que são associados à ideia democrática de estarem inseridos no processo de debate sobre a implementação da 10.639, porque se assim não for, vai ser mais um jogo de faz de conta. Eu quero ver colocado aqui dentro do Conselho Deliberativo do SINT, nesta salinha aqui, isto pontuado como primeiro ponto de pauta, não o último, porque também já participei de muito último ponto de pauta. Então, essas são duas questões de acordo interno do SINT para levar para a categoria como uma questão estratégica para viabilizar efetivamente, para que isso aqui seja documentado como fato concreto, real, que esse negócio vai ser aceito e respirado como nós respiramos as pautas econômicas e saímos correndo atrás, em situação de igualdade. É por aí mesmo, gente. A luta de combate ao racismo não é uma luta fácil. É uma luta cotidiana. Eu só citando um exemplo das equipes multidisciplinares. Quando a gente pensou que, puxa, grande conquista, tem todas as escolas uma equipe multidisciplinar, de repente veio um movimento
do governo e de setores da categoria. Não, mas essa equipe multidisciplinar não pode ficar só na questão racial. Não, tem que trabalhar com o italiano, com o japonês, ucraniano. De repente, a gente viu, estava se desconfigurando completamente a equipe multidisciplinar. Aí a gente precisou reorganizar o time novamente. Aí construímos um regimento para a organização das equipes multidisciplinares para evitar isso. Então, é um trabalho de vigilância, enfim, livro didático. Só um exemplo, lá nós tivemos um livro didático que nós precisamos denunciar no Ministério Público, debate com a editora não reconhecia que o livro era racista, enfim, depois de 3 reuniões e um termo de ajuste de conduta, a editora mudou o livro e... parecendo nem. Então, enfim, é uma luta cotidiana de vigilância e, mais uma vez, aí, parabenizar pela luta de vocês, por esse momento histórico para a luta, para a história do sindicato, né? Ter um coletivo de combate ao racismo é uma coisa simbólica e importante na organização sindical. É extremamente importante nós criar esse coletivo, como nós criamos o coletivo esses dias das mulheres, né? O trabalho aqui não é deliberativo, a gente vai formar o coletivo, depois o coletivo vai trabalhar com essas ideias que foram tiradas hoje, ver o que é viável, o que é possível, o que dá para fazer agora, o que dá para fazer só muito depois, porque tem coisas que a gente precisa construir para poder existir também. Então a gente vai agora chamar os 4 grupos, daí o relator de cada grupo vem, lê o que o grupo discutiu ali, o que tem de propostas, o nome do coletivo. A única coisa que a gente vai votar para tirar hoje é o nome do coletivo. E aí eu quero também que entre vocês, né, Marcelo, acho que o nome da pessoa que vai representar a regional no coletivo, tá? Então, isso vai ter que ser definido, né, para a gente ter o nome do representante de cada regional no coletivo, ok? Pode ser assim? Beleza. Então, o grupo 1. Grupo 1, quem é o relator, por favor? Tem as seguintes respostas. Para a questão número 1, nome. Cruz e Souza, por ter sido poeta e promotor de justiça do estado de Santa Catarina. Sepete Araju, que foi um cacique guarani. Dandara, heroína e esposa de Zumbi do Palmares. E, por último, nós temos também uma sugestão composta, que é Dandara Sepete Araju. Seria um nome indígena e um nome afro. Tá. 2. Os desafios. Realizar o trabalho efetivo da Lei 10.639 nas escolas. Promover a igualdade e a diversidade na escola. Quebrar os estereótipos estéticos do eurocentrismo colonialista. Realizar um censo para mapear professores negros e indígenas em Santa Catarina. Criar uma cartilha com o título Como Não Ser Racista. As ações. Pensar projetos e atividades sobre a temática o ano todo. Incluir no PPP da escola a temática étnico-racial de acordo com a Lei 10.639. Realizar encontros por região para tratar o assunto, isso através do SINT. E o SINT Santa Catarina promover mais encontros para tratar o assunto e assim reduzir o preconceito, formando grupos de estudo em todo o estado. Essa seria a nossa resposta. Teve um professor do nosso grupo, que é o indígena, né? Ele falou sobre uma troca de experiência que eu achei muito válida. E eu acho que é importante colocar como uma sugestão, como uma ação, a troca de experiências, né? Uma escola indígena indo para uma região onde não tem a escola indígena. Essa troca de experiência acho que é fundamental, é uma ação concreta. A menina também falou, e já foi colocada aqui, a questão tem que estar no PPP.
no projeto político-pedagógico da escola, ações concretas, o ano inteiro trabalhar a questão da desigualdade e do racismo. Não adianta só trabalhar maio ou novembro, tem que ser o ano inteiro, aproveitar sempre essas oportunidades. Foi colocado aqui pela professora Geruse, se não me engano, não, a primeira palestrante, que eu cheguei atrasada, eu esqueci o nome dela, Joana, mas eu cheguei a tempo dela dizer o seguinte: existe o conhecimento, tem coisas boas produzidas, o que precisa é compilar, é juntar, organizar esse conhecimento, tá? E para repassar para todos nós. Então, o conhecimento está produzido. E eu sugiro o seguinte, que seja o conhecimento organizado para os indígenas e também para os negros, como se fosse dois tipos de livros, tá? E um seminário anual, eu acho importante, né, um seminário anual sobre a temática, e formação para estimular a mudança, porque mudar é muito difícil, né? Mas formação para mudar a mentalidade dos professores. Obrigada. Pessoal, nós somos resistência. Somos guerreiras e guerreiros. Zumbi dos Palmares. Está vivo, Zumbi somos nós. Zumbi dos Palmares. 2. Desafios a ser enfrentado pelo coletivo. Deixar em evidência a importância do coletivo sobre as ações efetivas nas escolas. Ter presença negra na executiva do sindicato. O coletivo vai precisar fazer um plano de base nas escolas sobre a Lei 10.639, bem como a 11.645, que foi muito bem colocado aqui, o regime dos índios. Para a Josefina tentar ser professora lá, eu tenho que passar por todos os crivos. Se eles não gostarem, não entra. Então, tem que estar no esquema. Eles terão que fazer toda essa articulação e, como o primeiro grupo disse, que seria ir nas outras escolas, tá? Da 11.645. E a 10.639, com relação à história e cultura afro-brasileira, efetivar. A sensibilização já foi feita. Agora vamos ações, tá? A 3, sugestões de ações permanentes. Cartilha como essa que a Sandra trouxe da prefeitura no combate ao racismo. A professora Sinclair foi na Bahia, e lá na Bahia, nos projetos, estão estudando sobre as ONGs do nosso estado de Santa Catarina. E nós, cadê a nossa cartilha? Tá? Promover debate nas regiões do estado, articular com professores e alunos das escolas que já estão caminhando. Gente, não foi nos dada a oportunidade, porque o tempo é pouco, de cada um falar da sua região, da sua realidade, da sua escola. Essas ações efetivas deverão o CINT fazer a articulação desse povo, como o primeiro grupo colocou também. Resgate histórico sobre como os negros vieram para Santa Catarina, que a Joana deu uma boa pincelada, e quais os grupos existentes atualmente. Nós precisamos dessas coisas, desses índices, dessas porcentagens, precisamos dessas cartilhas. Então, o grupo 3 tirou como sugestão de nome Coletivo Étnico Racial Perseverança. Por que perseverança? De acordo com o grupo, perseverança vem no sentido de persistir, de ter a esperança, de ter a resistência. No sentido de fugir do óbvio, não rotular e dar no sentido de sentir-se acolhido. Nessa perspectiva que nós pensamos o nome do grupo, ok? Nome do coletivo. Desafios. Sensibilizar e envolver professores. Na verdade, isso aqui, o que eu vou ler, de certo modo, o grupo 1 e o grupo 2 também já colocaram, tá? Sensibilizar e envolver professores negros e indígenas quanto ao pertencimento, tá? E a palavra pertencimento no sentido de que eu sou
eu tenho que fazer parte desse coletivo, né? Afinal de contas, eu sou branco, eu sou negro, eu sou indígena. Espaço de liderança, no sentido também de ser o protagonista da própria história. Dar visibilidade para esse trabalho, para que ele, de fato, aconteça. Pensar, organizar, formar esse coletivo nas regionais a partir do apoio ou dos subsídios, né, que vem da estadual. E dialogar com a categoria de negros, índios e brancos, no sentido de professores, sobre a importância de estar inserido nesse coletivo. Tá? E, por último, o que o grupo 1 e o grupo 2 já colocaram, garantir o espaço para se fazer cumprir o que está no currículo. Ok? Sugestões de ações. Protagonistas, então, promover os intercâmbios, que também já foi colocado aqui, tá? Para que isto, de fato, para que sejam protagonistas desse movimento. A aproximação dos espaços onde tem escolas indígenas, negras e quilombolas, para que se faça o resgate, tá, desses povos. Encontros contínuos para criar conscientização na escola da importância do tema étnico-racial entre os docentes. É isto. Tem um aqui ainda, desculpa. Tá? O coletivo fazer formação nos espaços indígenas, negros e quilombolas. O grupo nós se reunimos, o referente ao nome foi tirada essa ideia que o professor Márcio, aqui na fala dele, falou sobre essa professora, que foi a professora que há muitos anos atrás, que teve a coragem e ela teve muita força e foi a primeira pessoa, nem a professora, né? Foi a primeira pessoa que conseguiu mulher dirigir aqui negra, aqui em Florianópolis. Foi a primeira mulher negra que conseguiu ter um espaço e se libertar da escravatura, de ser escrava, tá? E que libertou e comprou a liberdade de outra mulher escrava, ou homem escravo, que agora também não estou bem lembrada, tá? E que conseguiu um espaço, depois de muita trabalho, depois que se libertou, e teve um espaço no mercado público. Lembro da história que o professor Márcio contou hoje de manhã, que é a Maria Mina. Tá? O nome Maria Mina eu resumi um pouquinho do que o professor Márcio hoje de manhã nos colocou quando ele fez o relato aqui do que nós iríamos fazer o roteiro, né? Como choveu, nós fizemos aqui, tá? E o grupo, nós tinha vários nomes e a gente votou já no grupo e deliberou e a maioria achou que esse seria o nome para esse coletivo. A questão 2, eu fui pegar as minhas malas e eu não acompanhei. É para ser todas as questões, Sandra? Tá. A 2, o grupo deliberou ou está sugerindo que a primeira questão, depois do coletivo formado, que a gente tem um planejamento com esse coletivo, para nós ver quais são as melhores estratégias, sugestões para dar os encaminhamentos estaduais desse coletivo. Então, o planejamento estratégico do coletivo. Estamos dando algumas sugestões também para esse coletivo. Formar um formulário, agenda, para que se relate, para que as denúncias que tem a nível estadual, para que isso fique registrado, porque teve relato no grupo, muitas discriminações acontecem e não é registrado. E isso não é feito denúncia na delegacia, não passa por isso. Tá? Então, que a gente acumule esses registros para tomar uma providência. Aqui tem algumas questões que o grupo colocou, mas isso já é para o coletivo. E elaborar uma cartilha, uma sugestão para o coletivo, uma cartilha, que essa cartilha é mais ou menos na linha que a professora falou hoje de manhã, né? Que essa cartilha chegue para as regionais, que essa cartilha chegue nas escolas, para que nós conseguimos trabalhar e diminuir o racismo, ou acabar com ele com o passar dos anos, né? Que isso não fique só. E outra sugestão que nós vamos dar, que na próxima, é que a gente consiga, que esse coletivo consiga ter força para que a lei, a Lei 10.639, seja de fato trabalhado em todas as escolas do estado de Santa Catarina. Tá? Porque muitas escolas, a gente sabe, eu coordenava escolas, e que alguns professores me diziam assim, para que
nós trabalhar isso se não temos negros aqui? Tá? Então, que todas as escolas, de fato, trabalham, porque é muito forte isso. Tá? Muitos brancos, você acha que não é preciso trabalhar, que não é necessário. Eu já estou entrando na 3, tá? A criação da cartilha, que é da sequência da 3, a permanência do evento, desse encontro, tendo um encontro estadual todo ano, e que esse encontro estadual não seja também nos últimos dias de novembro, seja antes, tá? Pelo momento que nós estamos vivendo, que nas escolas, nesse período, é complicado os professores vir. A trabalhar além nas escolas, reunir o coletivo para organizar o planejamento no início do ano. Né? Não é em janeiro, que a gente vai estar de férias, mas ali para o mês de março, que a gente conseguir reunir esse coletivo para já dar os encaminhamentos, começar esse coletivo a ter ações e pensar como que nós vamos organizar. A outra sugestão é criar um grupo no Drive, isso o Jardel sugeriu, para que o coletivo, porque como o coletivo vai ser estadual, vai estar em todas as pontas do estado, que tenha aquele programa Driver, que todos possam sugerir nesse programa, que é no Google, né? No Gmail, acho que é. E que, quando a gente vai pensar alguma coisa, as pessoas podem ir dando sugestões do estado todo, que nem sempre nós vamos poder se reunir pessoalmente. Só isso. Obrigada, Fabiana. Então, agora eu acho que a gente vai fazer a votação do nome, né? Dos nomes que foram sugeridos. Eu só vou... Antes da gente encerrar totalmente, depois tem o Albert, que é um funcionário nosso. O Albert me perguntou de manhã se ia ter espaço para falas à tarde, que ele queria fazer uma intervenção. E eu disse que teria espaço, e acabou que foi muito corrido e não teve. Então, acho que antes da gente fazer a votação, porque senão o povo acaba... A gente já está cansado, está aqui, acaba saindo. Eu vou pedir para o Albert fazer a fala dele, que ele gostaria de fazer. Né, Albert? Por favor, Albert, chega aqui. O Albert é um funcionário aqui do Cinti estadual, né? E ele vai se apresentar porque ele fala. Muito obrigado, professora Sandra. E, bom, na verdade, não esqueci o que eu ia falar, mas... porque bastante pessoas já falou por mim, né? Os indígenas, e outras pessoas negras que estão aqui hoje. Então, eu sou haitiano e eu sou negro. E se eu estou tremendo, desculpa, mas não é timidez, é por causa do ar-condicionado, gente. Então, mas eu estou me acostumando, na verdade, porque trabalhar aqui, na verdade, eu não considerei como uma oportunidade. E nem um privilégio também, mas é uma... Na verdade, como todos os imigrantes aqui negros, ou outras étnicas que estão aqui em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, todos tinham que ter a oportunidade, né, de poder participar em entidades públicas também, eu acho. Mas provavelmente eu fui o primeiro haitiano a trabalhar na NET, e eu sou o primeiro haitiano também, acredito, que está trabalhando no Cinti estadual, na verdade, numa entidade como essa, aqui em Santa Catarina toda, eu acredito isso. Então, eu vim contar mais ou menos a minha história, né? Que quando a gente está fora do Brasil, a gente vê a representação do Brasil por vídeos, assim, e a gente sempre vê aquela mistura, assim, a gente vê o piré, né? Então, antes de vir para cá, eu pensei, então, eu vou vir num país muito parecido com Haiti, porque tem essa mistura, assim, ver os negros alegres nos vídeos, tudo isso. E... tô com muito frio. E... só que quando cheguei aqui, eu cheguei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
Daí, em poucas semanas, eu comecei a perceber já a diferença, né? Porque não é que eu não sabia que o racismo existia, a xenofobia, é que eu sabia de tudo isso aqui. Só quando eu cheguei que eu comecei a perceber assim o efeito que isso faz na gente, né? Que não é uma sensação boa, é uma coisa que nunca deveria ter existido, na verdade. E daí eu descobri ainda que aqui não existe racismo, né? Não existe preconceito, porque as pessoas, na verdade, todo mundo que comete um ato de racismo, ele, em vez de ser um racista ou xenofóbico, assim, a pessoa é comediante ou palhaço também, porque é assim, né? Pelo menos é assim que as pessoas julgam o fato, né? Fazendo com que a pessoa que sofre o racismo se sente como ocupado, na verdade, porque já aconteceu várias vezes isso comigo, na verdade, que alguém me chama de olha o negão aí na rua, tal, tudo, né? Um conhecido te chama de negro na rua, e como a doutora hoje de manhã falou também, e eu não posso falar nada, que se eu falo, não, cara, não gosto que me chamem de negro, tal, ou de negão na rua, a pessoa já fala assim, cara, é brincadeira, fica na boa. Olha, tu é muito sério, hein? Né? E a gente sabe o que sente assim. Então, é tipo uma coisa tão clara que as pessoas, na verdade, não percebem, né, o efeito que isso faz. Então, e também eu percebi na escola que eu tenho vários amigos meus que não só haitianos, estrangeiros também que vivem aqui, e eles dizem que nas escolas assim as crianças negras, as histórias deles assim começam pela escravidão, tipo a criança tipo sendo educada na escola, ouvindo que a sua história começou pela escravidão, nem pela, né? Eu sei que no Brasil tudo começou na escravidão mesmo, mas antes disso existia uma história assim. E é o fato mais importante que eu queria relatar hoje. Muito obrigado, e é uma oportunidade grande estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Obrigada, Albert. Então, agora a gente vai fazer a votação do nome do coletivo. Marcelo, me ajuda aqui, por favor. Sim, é o que Marcela anotou ali, que está mais... O grupo 1 tinha como sugestão Cruz e Souza. Tinha não, né? Tem como sugestão, desculpa. Cruz e Souza. Cepete Araju. Só para lembrar, Cruz e Souza, vocês sabem quem foi, né? Cepete Araju foi um cacique guarani que lutou contra a invasão, se eu não estou enganada, espanhola, né? E era um indígena gaúcho. A história, quem não conhece, estude, porque a história dele é muito importante e muito bonita. Dandara, vocês devem saber quem é, se não saibam, não sabem, deveriam saber, vamos estudar. E outra sugestão do grupo foi Dandara Cepete Araju, mesclando o nome Dandara com Cepete Araju. Eu vou pedir para vocês, por favor, mais 5 minutinhos, ninguém sai, por favor. O grupo 2 era Zumbi dos Palmares. O grupo 3, Coletivo Étnico-Racial Perseverança. Achei um nome muito bonito. E o número 4, Maria Mina, né, que a Fábio explicou bem, o professor Márcio também falou quem era. Então, nós temos no grupo 1, 4 opções. No grupo 2, uma. Grupo 3, uma. E o grupo 4, uma. Maria Mina? Juntar Maria Mina com Cepete Araju. Eu vou ser sincera que eu não gosto dessa junção dos nomes. Mas são vocês que vão decidir.
Mas é isso que a gente vai fazer. Então agora a gente vai votar aqui. Eu vou fazer isso que a Josefina está falando. A gente vai falar um nome, vai votar, vai contar, falar o segundo nome, votar, contar. E o grupo o nome que tiver maior número de votos é o nome que vai ser, ok? E só pode votar uma vez, né, gente? Não vamos votar 10 vezes. Primeiro nome é Dandara Cepete Araju. 1 voto, 2 votos, 3 votos, 4, 5 votos. Dandara. Só Dandara. 1 voto. Cepete Araju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso? É 9 mesmo? 10. 10 votos. Cruz e Souza. Cruz e Souza. Nenhum? Zumbi dos Palmares. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Gente, levanta a mão e segura, por favor, porque não dá para ficar fazendo assim, senão eu não consigo contar, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso? 12. Coletivo Étnico Racial Perseverança. 1, 2, 3, 4. Levanta a mão para eu contar, por favor. Não pode votar de novo, companheiro. É só uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o último, Maria Mina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso, Aldoir, me ajuda. Levanta a mão aí para eu ver direitinho. Porque eu não tenho certeza se eu contei. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Não, não deu empate. Por um votinho. Não, o Coletivo Étnico Racial Perseverança ficou com 13. Tá. Então, esse é o nome do coletivo de combate ao racismo, que vai se chamar, que não vai então se chamar Coletivo de Combate ao Racismo, vai se chamar Coletivo Étnico Racial Perseverança, né? Que é o coletivo de combate ao racismo aqui do Sinte, ok? Coletivo de Combate ao Racismo Perseverança. Mas é étnico racial. Coletivo étnico racial. É o coletivo de combate ao racismo que nós estamos contando. Claro que é. Coletivo de combate ao racismo. Ah, gente, tem. Ok. E agora a formação do coletivo, gente, eu tenho. Ok, vamos lá. Vamos lá. Gente, tá tendo dúvidas no nome, foi votado, né? Porque assim, ó, é um coletivo de combate ao racismo. E aí o coletivo de combate ao racismo vai se chamar Coletivo de Combate ao Racismo Étnico-Racial Perseverança, é isso? Ok, gente, se foi votado, ganhou esse nome. Pessoal, ó, só para esclarecer, nós estamos aqui formando um coletivo de combate ao racismo, certo? O nome que nós vamos dar, aí nós estamos aqui. Se o grupo que apresentou mantém esse nome, então vai ser Coletivo de Combate ao Racismo Étnico-Racial Perseverança. Pessoal, é o coletivo... Isso aqui é uma coisa que foi construída e que foi encaminhada. É o Coletivo de Combate ao Racismo que nós estamos aprovando aqui. É o nome para ele. É o nome do Coletivo de Combate ao Racismo que nós estamos votando. Tá? De Combate ao Racismo, Perseverança.
Perfeito, aí tudo bem. Então ficou Coletivo de Combate ao Racismo e Perseverança? Esse nome é lindo. Ok, fechou? Foi? Beleza? Ficou Perseverança. E aí a gente precisa formar o coletivo e é naquela ideia que eu já falei antes, com um representante por regional. E eu queria ver assim, ó, com as regionais que estão aqui, se vocês conseguiram definir. Daí eu tenho duas propostas, tá? Eu tenho duas propostas. A gente já pegar os nomes agora. Só um minutinho, gente, por favor, para a gente encerrar. Só mais um minutinho. Pegar o nome agora ou a regional me enviar até segunda-feira. Hoje é quinta, certo? Mas segunda não é sexta, tá, gente? Por favor, que nem eu falo com os meus alunos. Segunda não é sexta, é segunda, tá? Para a gente poder ter isso fechadinho. E daí, assim, ó. Só mais um minuto, por favor, gente. Quem já tem o nome pode me passar. Quem não tem o nome pode me enviar até segunda, mas aí tem que ser uma pessoa que esteve aqui hoje. Tem que ser alguém que esteve aqui hoje, não dá, por exemplo, para alguém que não veio porque alguma razão, porque gosta da temática, quis pegar o nome. Com exceção de algumas regionais que não estiveram presentes. Teve gente que se inscreveu e adoeceu. A gente teve alguns companheiros que não vieram porque ficaram doentes, tá? E aí essas pessoas, essas regionais que não puderam vir, eu gostaria de ver com vocês para a gente permitir que eles enviem um nome, ok? Pode ser? Então pode ser enviado. Quem ainda não tem os nomes, quem tem os nomes hoje me entrega hoje, quem não tem pode enviar segunda-feira. Pode ser assim? O Aldoir quer falar alguma coisa, Aldoir? Nós tínhamos para o dia de hoje, vocês perceberam que nós nem saímos daqui, era para ter acontecido uma audiência no dia de hoje. Tá? Hoje de manhã, a Secretaria de Educação nos pediu para transferimento para o dia de amanhã, inclusive dizendo que algumas respostas não teriam para hoje, que amanhã eles poderiam nos trazer, então nós aceitamos transferir a audiência para o dia de amanhã. Então amanhã às 15h30 vai ter a audiência e a gente vai passar as informações no nosso site, tá certo? Aqui, parabenizar a todas e a todos que vieram para o encontro. E a Zig está fazendo uma lembrança importante. É importante nós fazermos uma foto. Se nós não conseguirmos nos colocar aqui dentro, nós podemos fazer lá na frente da sede do sindicato. Acho que vai ficar mais bonita a foto, inclusive. Tá? Então, o seguinte, ó, agradecer aqui o grupo indígena que esteve aqui de Chapecó, de Xanxerê, as contribuições de todas e de todos, né? As coordenações regionais que ajudaram a organizar, a comissão e tudo mais. E desejar que todos retornem e desejar muito sucesso, porque nós estamos fazendo história, nós estamos fundando o primeiro coletivo de combate ao racismo docente. Que ele seja vitorioso, que tenha muito sucesso na sua caminhada.